Bom dia, meus caros alunos! Estamos aqui nós hoje para mais uma aula de História do nono ano. Como diria o nosso professor do CMSP, o João Neri, né? E aí, galerinha? Né? E aí, galerinha? Cada um tem o seu próprio bordão e nós vamos lá então começar. Nessa aula, gente, nós vamos retomar um tema que foi tratado na aula, que é da modernização, da urbanização, né, dos estados brasileiros, né? E como a gente é de São Paulo, a gente vai falar de São Paulo. Então a gente tem bastante coisa para perceber, né, que aconteceu durante esse período, né, do pós-república. Depois que proclamou a República, começou-se a pensar muito nesse negócio de modernidade, né? E o exemplo que a gente tinha a ser seguido era o exemplo francês, né? O exemplo francês, porque aquilo era o símbolo da modernidade, né? Falar para vocês que houve uma época em que vocês devem estar ouvindo um zum aí, mas é o vento. Eu dou aula do lado de fora de casa, né, na varanda, né? Eu olho o mundo todo, né? Mas não tem como parar o vento. Me desculpa, mas não tem como parar o vento. Daí na hora que for passar as coisas, eu multo aqui, daí não faz isso, né? Mas é o vento. Daí o que acontece? Nós tínhamos então um padrão a ser seguido. Hoje o padrão é o padrão americano, né? Todo mundo fala inglês, mas houve uma época em que a língua mais falada, né, a língua assim mais usada foi o latim, né, na época do Império Romano. Depois a gente teve o francês, e nessa época que eu estou falando era a França, era, digamos assim, todo mundo tinha um olhar para a França, né? E tinha também um olhar para os Estados Unidos, que, né, Inglaterra, né, sempre esses países dominaram, né? Então aquele olhar europeu, né, do latino-americano querendo ser igual aqueles países ditos desenvolvidos, levou a gente a pensar num monte de formas de nos adequar. Uma delas, por exemplo, a gente sentiu aqui em Campinas. Vocês sabiam que Campinas já teve uma pandemia? Não vamos falar, era uma epidemia, né? Que era um negócio mais localizado. Epidemia de febre amarela. No centro de Campinas, Campinas era bem melhor, bem no início do século XX, né, por volta de 1920, 1910, 1920, por aí, aconteceu uma pandemia, morreu um monte de gente. Aonde é o centro de Campinas, a Francisco Glicério, ela comportava ali diversos casarões, não era como é hoje, né? Era bem diferente. Bem ali na onde tem o Palácio da Justiça, no centro de Campinas, um prédio preto, não sei se vocês conhecem. Conhece lá? Alguém fala sim ou não? É um ponto de referência que eu quero dar para vocês. Naquela época, existia muita sujidade, muita sujeira no centro de Campinas, né? No esgoto era céu aberto, né? Não existia água encanada, era um chafariz que o pessoal pegava água nos centros da cidade, e normalmente eram os serviçais, né, que já tinha acabado a escravidão nessa época. E bem ali do lado da onde é o Palácio da Justiça era um cemitério, só para você ter uma ideia, um cemitério no centro de uma cidade, né? Então imagina só como que não era. Então, por causa daquele surto de febre amarela, se pensou em fazer uma coisa chamada higienização, ou seja, encanar água, destruir, mudar de local o cemitério dali do centro, ele acabou indo lá para onde é o cemitério da Saudade, né? O cemitério da Saudade é um pouco mais afastado dali, né? E que é o cemitério mais central de Campinas, é quase que no centro da cidade. E passou por uma fase chamada de fase de higienização. E esse tipo de coisa aconteceu em diversos lugares, tá bom? Em diversos lugares, não só de São Paulo, mas do Brasil todo. Era uma fase de higienização. E também uma fase onde, digamos assim, a população mais pobre, que vivia no centro, ela começou a ser afastada para as periferias, tá? Ficou mais caro se morar no centro.
tá? Então essas populações começaram a se bandear para a chamada periferia daquela cidade que estava crescendo. Hoje, hoje a cidade cresceu tanto que a gente está emendando com outras cidades, quase aqui. Se pegar a Rui Rodrigues aqui e ir embora direto, né? Depois ela vira Camusim, ela vai lá para um local que chama Cemitério dos Alemães, Friburgo, né? Vai chegar lá em Indaiatuba. Indaiatuba, Montemor, né? Se bobear, você chega lá em Arthur Nogueira. É uma coisa de louco. Isso por quê? Porque a cidade ela vai crescendo e ela vai jogando essa população para a periferia. Tá? Essa modernidade aconteceu. E isso nós temos, foi dado nas aulas anteriores, e a gente vai ver essa aula aí depois, para a gente entender esse processo de modernização e de urbanização do nosso espaço, tá bom? Isso aí é história, e a gente tem que entender por que esse tipo de coisa acontece, né? O pessoal não foi colocado para a periferia simplesmente porque eles achavam melhor morar distante do trabalho, distante do centro. Claro que não. São forças políticas que objetivam fazer o quê? Beneficiar a circulação das pessoas, beneficiar o comércio, né? Beneficiar a chamada higienização, né? Em todo mundo. Bom, pois então, nós vamos ter aqui um caso de São Paulo. Lá em São Paulo, no de hoje chamado Bairros Centrais, né? Acho que é o Bexiga, existia muitos cortiços. O que é um cortiço? Cortiço é, digamos assim, é um local, uma única casa, um casarão, onde moram diversas famílias, né? É como se fosse uma vila, uma pequena vila, com 10, 12 casas, sempre pequenas, né? Digamos assim, uma porta do lado da outra, e isso daí é fechado no único terreno, né? São grandes casarões, e ali moravam diversas famílias. Muitas famílias tinham diversos cortiços ali na onde hoje é o centro de São Paulo. E por causa de uma fase que a gente pode chamar assim de modernização, tá, do espaço, essas pessoas elas tiveram que ser retiradas desse local para que fosse derrubado tudo, fosse canalizado água, fosse dado uma condição mínima de higienização e de mobilidade para aquela cidade que estava crescendo, tá? Eu quero colocar para vocês aqui, para vocês verem, a aula que é referente a esse assunto. A aula que é referente a esse assunto, ela aconteceu no dia, cadê aqui? No dia 5 e no dia 6/5, tá bom? E eu vou colocar para vocês, então, essas aulas aqui para vocês verem. Ó, melhor do que isso, eu vou apresentar para vocês a atividade que vai ser colocada ainda no site do Benem, tá? Ela vai de 17 até o dia 30, eu acho que é bem isso. Vamos ver se é isso mesmo. É de 17 até 30. Deixa eu ver aqui com certeza. De 17 a 28/5, tá? Então, eu vou colocar para vocês darem uma olhada no roteiro, tá? Eu vou explicar o roteiro e a gente vai começar com essa aula, tá bom? Ó, vamos apresentar uma janela. Isso, ó. Vocês estão conseguindo visualizar já essa janela que eu coloquei para vocês? Dá um ok para mim, para eu ter certeza de que o negócio está rolando, tá bom? Beleza, então. Legal. Daí o negócio é o seguinte, vamos lá nessa página que eu quero mostrar ela, falar dela para vocês, tá bom? Ó, aqui nessa página, deixa eu aumentar aqui,
porque pode ser que alguns de vocês estejam no celular e é tão horrível quando passa no CMSP aqueles slides pequenininhos que você não vê nada, né? Ó, isso aqui vai acontecer de 17 a 28, então vai estar postado lá ainda vai ser postado, tá? E quem ficar no final vai ganhar o Forms para poder já responder isso daí, já está 2 semanas adiantado. Ó, aqui estão as habilidades que vão ser trabalhadas, né? Aqui, ó. Gente, sempre se atente a isso, ó. Ler, assistir o vídeo, ó. Orientações aos alunos, gente, ó. Essas orientações aqui, elas não estão aqui à toa, é para você fazer certo. Tem gente que manda para mim foto, manda um negócio sem a questão, manda só a resposta. E se você olhar aqui, gente, tem aqui, ó, formas de envio, ó. O aluno que optar por copiar as questões, ó, tem que copiar todas as questões e alternativas, tá? Não é para copiar só as respostas, né? Pode enviar em Word, pode também, ó, aqui em vermelho, ó, podem ser enviados via Google Forms, tá? Todos os meus roteiros eu sempre vou tentar colocar um Forms. Para quê? Para tentar agilizar essa forma de envio, tá bom? E uma novidade que eu estou tentando implementar é o chamado ensino híbrido, né? Aqueles alunos que estiverem no online, quando eles forem, né, para o presencial, se tiver alguém de vocês indo no presencial, você vai ver que lá vai ter uma atividade para ser feita no caderno do aluno que corresponde à atividade que a gente tem feito no online, tá? Então, ó, nós temos aqui essas 2 aulas como parâmetro, ó. Você tem a aula do CMSP do dia 5, tá? Ó, História do Brasil, Modernidade e Exclusão Social. E a gente tem a história da urbanização e modernização, que é bem mais o foco dessa aula que está sendo apresentada, tá bom? Se vocês quiserem ter noção da onde que foi pego e tal, ó, página 241 e 242 do seu livro, né, do caderno do aluno, tá bom? Aquele que vocês têm aí com vocês. Então, ó, tem essas 2 fotos aqui. Aqui, ó. Avenida Central do Rio de Janeiro, 1908, fotografia de Mark Ferraz, né? Inaugurada 15 de novembro de 1905, com 30 prédios novos, né? Onde a maioria dos casos passaram a funcionar órgãos públicos, institutos e organizações. À esquerda vê-se o Morro do Castelo e ao fundo o Morro do Pão de Açúcar, olha lá. Tá? E desse outro lado é um cortiço. Olha lá o que eu falei para você, o que é um cortiço. Deixa eu até aumentar aqui, para a gente ter uma noção melhor. Ó. Deixa eu colocar aqui, vai para cá, assim. Assim, ó. Aqui. Olha o cortiço, ó. Tá vendo? É uma portinha do lado da outra, são muitas famílias morando no mesmo lugar. Tá bom? Ó. Cortiço, Rua dos Inválidos, Rio de Janeiro. Fotografia de Augusto Malta. A principal caracteristicados cortiços era seu pátio central, que era ao mesmo tempo uma área de lazer e de trabalho para os moradores, funcionando enquanto lavanderia e utilizado para colocar roupas, ou seja, tinha casa dos 2 lados, e depois tinha varal de um lado para o outro, e ali todo mundo colocava roupa. Era uma moradia meio que coletiva, tá bom? E nesse sentido, a gente tem aqui, ó, um cortiço específico que chamava Cabeça de Porco, tá? E nesse Cabeça de Porco, lá nesse cortiço, né? Ó, em 1893, na cidade do Rio de Janeiro, próximo à Estação Ferroviária Central do Brasil, havia um cortiço que ficou conhecido como Cabeça de Porco, fazendo referência ao adorno, né? Adorno, ou seja, um enfeite, né? No portal de entrada do cortiço. Não era o único. Vamos deixar isso bem claro que não era o único, é um caso que está sendo pego para ilustrar para vocês.
A escultura da cabeça de um porco, né, de um suíno, tornando-se a única opção de moradia para os mais pobres do centro da cidade. Ó, o pobre no centro da cidade. O que vai acontecer com eles? No Rio de Janeiro aconteceu uma coisa muito clara. Eles foram sendo mandados para os morros, tá bom? Nem sempre todo mundo morou, né? Os pobres moraram nos morros do Rio de Janeiro. Né? Nessa época morava todo mundo no centro e nos cortiços, moradia pobre. Tá? Não vai achar que ele morava num flat, né? Numa cobertura lá e passou a morar no morro, não. É porque ele era pobre, morava em cortiço, os cortiços foram findando e eles foram indo para a periferia, que no caso lá no Rio de Janeiro era o cortiço, tornando-se a única opção moradia para os mais pobres do centro da cidade. Apenas esse cortiço chegou a abrigar entre 2.000 e 4.000 moradores. Gente, é quase um bairro inteiro, entendeu? Incluindo, né, ex-escravos, né, recém-libertos, a população que vivia nos cortiços encontrava trabalho nas cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo, como vendedores de ruas. É trabalho de pobre, né, gente? É aquele negócio, né? O pobre hoje, ele aprendeu que ele pode ser camelô. Naquela época, ele ia vender de porta a porta, ia tentar ganhar a vida dele. Em feiras, né, como carroceiros e domésticas, como enfrentavam preconceitos, poucos conseguiam ascensão social nesse período. A época iniciou-se o projeto, né, nessa época iniciou-se o projeto de urbanização e de modernização, né? O que é essa modernidade? Né? Da mobilidade, alargar as ruas, né? Com influência direta, né? Isso aí foi uma influência direta, né? Daquela visão que se tinha de Europa, tá bom? Então agora veja só, né, da Europa, principalmente do modelo de Paris, com as construções de avenidas, ruas alargadas, calçadas, para adequar o Rio de Janeiro, né? Isso é lá no caso do Rio de Janeiro, nos modelos da Belle Époque, né? Aquela boom de crescimento que aconteceu no início do século XX, tá? Cresceu tanto, 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 que depois, mais para frente, a gente vai aprender que lá em 1929, a Bolsa de Valores quebra, porque, na verdade, era uma bolha econômica que tinha sido criada. Quando essa bolha quebra, estoura, ela leva todo mundo com ela. O prefeito da cidade, Cândido Barata Ribeiro, realizou um processo de destruição de inúmeros cortiços, entre eles o Cabeça de Porco. Em apenas 48 horas, um verdadeiro exército de funcionários da prefeitura, tendo a colaboração do Corpo de Bombeiros, funcionários da higiene pública, chefes de polícia, policiais, sanitaristas, engenheiro, até o homem pipoqueiro foi ajudar. Impediu o acesso dos moradores e deu início à demolição do maior cortiço da cidade do Rio de Janeiro. Após a sua demolição, uma parte de seus ex-moradores migrou para o Morro da Providência, que fica próximo ao local, fundando assim as primeiras favelas do Rio de Janeiro. Olha só, hein? Nessa atividade, ó, aqui eu vou pedir, ó, após a leitura, né, do texto, identifique quem e quantos eram os habitantes do cortiço do Cabeça de Porco, com auxílio análise de imagens, né, identifique as diferenças e semelhanças entre eles. Após análise as fontes, né, dessas fontes, responda qual era o modelo de urbanização que desejavam implantar no Rio de Janeiro, o que você sabe em relação a esse modelo, né? Por que será que eles queriam implantar aquele modelo de moradias com água encanada? Porque era a referência que se tinha na época, tá bom? Era a referência. Você não vê hoje como os bairros são planejados? Por exemplo, a gente tem bairros onde eles foram loteados sem planejamento nenhum, uma casa em cima da outra, rua que não dá para passar, não dá para virar. E o modelo que se tinha era uma coisa pré-fabricada, né? Já planejada, né? E não dava para fazer isso porque estava tudo no meio do caminho. Então tinha que destruir, canalizar córregos, né? Isso tudo mexeu com a população, tá? Em nome da modernidade. E aqui no final, ó, dessa atividade, quando eu postar, vocês vão poder acessar o Forms, tá bom? Mas
Antes de passar esse forms para vocês, deixa eu tirar aqui. Antes de passar esse forms para vocês, eu queria que vocês acompanhassem um trecho dessa aula que eu quero passar para vocês, que eu sei que nem todos vocês vão assistir, mas é um trecho que eu acho muito importante. Na verdade, esse trecho da aula que eu quero que vocês assistam, ele fica num momento bem específico. Ó, tem gente chegando 9h30, porque eu tinha marcado 9h30, mas sinta-se à vontade, tá bom? Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, Gustavão, quero mostrar para vocês aqui esse vídeo de uma aula, que é essa daqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ela vai entrar aqui para mim. Opa, reconheceu a voz? É do Nery mesmo, tá bom? Vamos ver aqui. No tempo 11h51. É claro que eu não vou passar tudo, tá, gente? 11h50, aqui, assim, aí eu já passo para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção na forma como ele vai falar aquilo que eu falei. Claro que antes da aula ele tem toda uma introdução, ele vai falando, tal, explicando, mas eu quero passar um pequeno trecho dessa aula do CMSP. Não sei se todos vocês acompanham o CMSP. Eu acompanho, quem acompanha sempre vai ver que eu estou presente, e eu quero que quando eu estiver presente lá, gente, a gente interaja. Eu quero conversar com vocês, eu quero explicar para vocês. Se você tiver alguma dúvida, a gente vem para o Meet. Algumas pessoas sempre me chamam no Meet, a gente conversa. E quando a gente está assim, ó, online, cara a cara, conversando, é muito, mas é infinitamente mais fácil você tirar qualquer tipo de dúvida, tá bom? Mas vamos dar uma olhada no vídeo para você entender melhor esse assunto que eu estou falando, tá bom? E isso vai facilitar enormemente você conseguir realizar as tarefas, tá bom? Vamos lá? Então, quero apresentar para vocês essa aulinha aqui. Ó. Todo mundo tá vendo? Vamos lá. Estou esperando alguém me falar que sim. Sim? Não? Ok? Não, ok? Ok, valeu, Eduardo, valeu, Samuel, valeu, Lavínia, Luiziane, você falou que vinha mesmo e você veio, é isso aí, menina. Gosto de ver você presente, você tem palavra, você sempre está aqui mesmo. É legal, Gustavo. Vamos dar uma olhada nessa aula, tá bom? E o momento que eu quero apresentar essa aula para vocês é o momento 11h46, tá? Mais ou menos aí, por aí, assim, se você quiser rever essa aula, ó. Tem a de 5/5 e depois tem a de 6/5, que também está sendo indicado para vocês dar uma acompanhada, uma revisão nela, para poder fazer esse trabalho, né, essa atividade, com, sabe, com plena consciência do que você está fazendo, tá bom? Eu preparei ela para que vocês conseguissem fazer. Deixa eu aumentar aqui. Legal. Ó, prestem atenção no que o professor vai falar a partir de agora, tá bom? Inteligente, é necessário um projeto de urbanização. Opa, tem um detalhe aqui que eu vou falar para vocês. Eu vou fechar a minha câmera e vou mutar para que o som e a imagem não trave, não aconteça nada e ela flua legal. Tá bem? Então, eu vou estar mutado. Se alguém quiser falar alguma coisa, quiser fazer alguma coisa, clica aí na mãozinha levantada que eu vou estar olhando isso aí. E eu até paro para você fazer alguma pergunta. E eu quero perguntas, tá bom? Por favor, interajam comigo. Hã? No alvo? No alvo. Tá bom? Então, vamos lá. Mas esse projeto de urbanização parece que chegou meio tarde, né, professora Luíse?
Chegou um pouquinho tarde com alguns objetivos que não exatamente de uma inclusão social, de ter os diversos agentes da sociedade compartilhando do espaço urbano. Ele tinha muito uma função de causar boa impressão para os investidores estrangeiros que chegariam no Rio de Janeiro, né? A já cidade maravilhosa, né? Sempre com aquelas paisagens naturais belíssimas. Então, alguns aspectos, em nome desse progresso, buscou-se até esconder, né, professor? Isso. E por quê? Por quê, galerinha? Preste atenção. Porque o Brasil era mal falado lá fora. E o Rio de O Rio Janeiro de era a Janeiro capital. não dava boas impressões lá na Europa, principalmente na França. Muita desorganização social, um crescimento desorganizado. Então, é claro que para mudar a aparência da cidade, para que os turistas pudessem ter vontade de vir ao Brasil, para que os investidores, como falou a professora Luíse, pudessem vir ao Brasil colocar o capital, então decidiu-se emplacar um modelo de urbanização fundamentado lá no modelo francês. Vamos ver aqui na tela? Olha lá a imagem, ó. Lá na França, eles adotaram um modelo de alargamento das ruas, largas avenidas, espaços mais largos. E aí, também no Brasil, foi se estabelecido esse modelo. A ideia, justamente, né, é essa, né? A foto aqui mostra a Avenida Central, no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1908. Olha só como as ruas estão alargadas. É claro que para ficar desse jeito, houve uma política aí meio equivocada, que nós vamos desenvolver, ok? Vamos então ler, galerinha, o que diz o texto? O Rio de Janeiro, como capital da República, agora é República, necessitava de uma transformação urbana e também de um projeto de saneamento, haja vista a desorganização das cidades, a acumulação de pessoas ali em casarões, em cortiços, gerava também a proliferação de doenças e epidemias. Com aproximadamente 1 milhão de pessoas no início do século XX, 1 milhão de pessoas, diversas epidemias como de febre amarela, malária, varíola, assolavam o Rio de Janeiro. O projeto consistia em abrir largas ruas para, como falou a professora Luíse, embelezar a cidade e demolir as habitações coletivas, como os cortiços, por exemplo. O argumento para a demolição dessas casas e a ampliação das avenidas seguia o entendimento de que as edificações insalubres eram ambientes que propiciavam a propagação de doenças. Legal, galerinha? Agora, tá certo, não tá certo? É verdade. Agora, a maneira de se urbanizar, a forma de se estabelecer o projeto, gerou alguns problemas. E nós vamos começar a observar esses problemas que geraram lá na tela. Vamos lá? Com a finalidade de saneamento e ordenação da malha de circulação viária, o prefeito do Rio, Pereira Passos, fez o quê, galerinha? Olha só. Demoliu casarões, abriu diversas ruas e alargou outras. O alargamento das ruas permitiu o arejamento, a ventilação e a melhor iluminação do centro e ainda a adoção de uma arquitetura de padrão europeu. Foram abaixo todos os prédios paralelos aos Arcos da Lapa e o Morro do Senado, a fim de liberar passagem para a Avenida Mendes Sá. Para a abertura da Avenida Passos, foi demolido o Largo de São Domingos. Após a conclusão do alargamento da Rua da Vala, atual Rua Uruguaiana, em 1906, que custou a demolição de todo o casario de um dos lados da rua,
esta passou a abrigar as melhores lojas do início do século. Então, galerinha, centro da cidade precisa ser urbanizado. Tem doenças, tem epidemias, desorganização social, é verdade. Precisa se estabelecer um projeto. Esse projeto foi meio desastrado. Demoliu casas, tirou pessoas que moravam, que queriam ficar próximas do seu trabalho. E aí, professora Luísa, o que aconteceu com os mais pobres? Ficaram desalojados, desassistidos, né? Não houve uma questão de transferir essas pessoas, foi o desalojamento pelo desalojamento, né? A chamada política higienista. Então, não restou muita alternativa a essas pessoas, a não ser protestar, né? Promover movimentos mais contundentes, até porque até em aulas anteriores aqui, né, professor Carlos, a gente já falou que a República não estava muito preocupada com justiça social, com inclusão das camadas mais populares, então houveram alguns movimentos, alguns até anteciparam aqui no nosso chat a questão da revolta da vacina, né, que Isso. veio em função deste evento todo, né? Bom, tirar os pobres do centro da cidade, professora Luísa. Tirar os pobres do centro da cidade. Os pobres começaram e foram levados para as periferias da cidade. Tudo em nome, claro, aí, de uma estética europeia para chamar a atenção de investimentos e turistas europeus. Havia problemas? Havia. Tinha que realizar a sanitização? Havia. Mas, como a professora colocou bem aqui no chat, sem justiça social, não tem supressão de desigualdades. Legal? Galerinha do 9º ano tem que ficar muito esperto com isso. A partir de agora, as aulas de história vão ficar mais pesadas. Vamos lá, então, para a leitura. Todo mundo vamos ler. Em 1893, na cidade do Rio de Janeiro, próximo à estação ferroviária central do Brasil, havia um cortiço que ficou conhecido como Cabeça de Porco, fazendo referência ao adorno que havia no portal de entrada, a escultura da cabeça de um suíno, tornando-se a única opção de moradia para os mais pobres. Grifa aí, galerinha, essa frase, tornando-se a única opção de moradia para os mais pobres no centro da cidade. Apenas esse cortiço chegou a abrigar entre 2.000 e 4.000 moradores, incluindo ex-escravizados recém-libertos. A população que vivia nos cortiços encontrava trabalho nas cidades do Rio de Janeiro, também em São Paulo, como vendedores de rua, carregadores no porto, em feiras, carroceiros e domésticos. À época, iniciou-se o projeto de urbanização e modernização das cidades, com influência direta de quem? Da Europa. Principalmente o modelo de Paris, com as construções de avenidas, ruas alargadas e calçadas. E aí, galerinha, dá uma olhadinha aí na imagem. Essa aqui é uma imagem um pouco rebuscada, né? Uma imagem aérea do cortiço Cabeça de Porco, que foi demolido pela política do prefeito Pereira Passos. E aí, as pessoas aí que viviam nesse cortiço, de 2.000 a 4.000 pessoas, elas tiveram aí que procurar lugares para poder morar, principalmente aí nas periferias da cidade. Legal? Então, para adequar o Rio de Janeiro aos modelos da Belle Époque française de urbanização, o prefeito da cidade, Cândido Barata Ribeiro, realizou um processo de destruição de inúmeros cortiços, entre eles o Cabeça de Porco, né, iniciado aí pela política do Pereira Passos e concluído aí pelo Cândido Barata Ribeiro. Em apenas 48 horas, um verdadeiro exército de funcionários da prefeitura, tendo a colaboração do Corpo de Bombeiros, funcionários da higiene pública, chefes de polícia e policiais, sanitaristas, engenheiros, impediu o acesso dos moradores e deu início à demolição
do maior cortiço da cidade do Rio de Janeiro, sem se preocuparem com a moradia dos mais pobres. Sem se preocuparem com a moradia daqueles que precisavam, daqueles trabalhadores que movimentavam a economia do Rio de Janeiro. Voltando aqui, aquela história que eu tinha falado para vocês, agora o João Nery, ele colocou, Neres, né? Ele colocou novamente aquilo que eu queria falar. Só que eu deixei ele falar com as palavras dele, e eu tentei dar para vocês uma ideia de que isso aconteceu não só no Rio de Janeiro, mas aconteceu também em Campinas. Campinas passou por um período que a gente aqui em Campinas chama de período de higienização, né, que seria o quê? Esse alargamento das avenidas, o saneamento básico, a água encanada, a remoção do cemitério, né, que foi para outro lugar. Isso em Campinas. Isso aconteceu em São Paulo. Nas grandes cidades da época, foi necessário, não só pela modernização, né, com vistas à Europa, né, ser uma cidade moderna, mas também pela própria sobrevivência. Você viu que aí eles falam da revolta da vacina. O que é essa revolta da vacina? Foi justamente essa fase, né, de sanitização, essa fase de higienização, essa fase de modernização, de adequação, né, para uma grande cidade. Porque senão as doenças iam proliferar de uma forma tal que todo mundo ia morrer. Então, para que isso não acontecesse, foi tomado essa iniciativa. Só que é aquela coisa, né? Não foi levado em consideração o impacto social que isso ia ter. Então, muitas pessoas acabaram se favelizando. Olha só o surgimento das favelas, né? Empurrar esse povo todo para as periferias, tá bom? Por isso que muitas vezes eu chego na classe, eu falo assim, tem pessoas, né, aluninhos aqui, que se acham, sabe, burgueses, né, ricos, né? Eu falo, amiguinho, se você fosse rico, você não morava aqui na periferia, você morava lá no centro, morava num condomínio fechado, lá num bairro nobre, né? O nosso bairro não é dos piores, isso aí pode ter absoluta certeza, pelo menos tem asfalto, né? Água encanada, chega a luz, tem alguns que tem até internet, ó. Mas a gente tem muitos bairros aqui periféricos onde esse tipo de recurso não chega, tá? Justamente porque essas pessoas, né, menos favorecidas, elas acabam sendo expulsas para a periferia. E isso aconteceu em outras épocas também, tá bom? Eu queria saber de vocês agora se alguém tem dúvida a respeito dessa temática de modernização que aconteceu no período pós-república. Todo mundo entendeu que isso aconteceu no período pós-república, que foi um período de modernização? Todo mundo entendeu? Quem entendeu, coloca ok. Quem tiver alguma pergunta, por favor, me faça agora, para a gente poder fechar essa aula. Vamos? Quem que está ligado na aula? Tem alguém ligado na aula? Não? Só coloca um sim, entendi. Aí o William entendeu, compreendeu. Legal, Eduardo, Lavínia, nenhuma dúvida, Lavínia. Legal, é isso que eu espero. Luiziane, sim. Legal. Agora, o que eu quero que vocês me façam? Para que eu não coloque aqui no chat o Forbes, eu quero que vocês coloquem aqui agora o e-mail que vocês querem receber essa atividade, tá bom? E eu vou falar para vocês, ó, eu estou enviando para vocês o Forms, tá bom? Mas quem não quiser fazer, não precisa fazer, pode esperar chegar lá no site da escola e dentro do tempo você fazer essa atividade. Se você quiser fazer no caderno, pode fazer no caderno, escrever tudo certinho, tirar foto. Adoro receber de vocês as anotações que vocês fazem. Não fiquem constrangidos em mandar para mim, tá? Mas não fica mandando um monte de... Quer dizer, essas anotações são suas. São suas.
É claro que eu gosto de saber que vocês estão fazendo essas anotações. Só que é muito mais interessante você mandar as atividades para mim, né? As anotações não dá para saber se você conseguiu apreender esse conceito, ou seja, pegar para si. Quando você faz um exercício, aí você consegue demonstrar para mim que você tem um entendimento básico, tá bom? Então, todo mundo que colocou o e-mail aqui vai estar hoje ainda recebendo, pode fazer tranquilo. Só peço para vocês, não façam a sacanagem de dar para o amiguinho, porque se o amiguinho não colocou um e-mail aqui, eu não vou considerar. Dele vai achar que mandou e ele não mandou porque ele não estava presente. Isso aqui é como se fosse uma premiação para quem já está conseguindo, sabe, se encaixar nas aulas online, né? Naquele chamado ensino híbrido, né? Onde você tem aula online, mas também tem aula presencial para quem está com possibilidade ou está impossibilitado de ir à escola, né? Para ele conseguir fazer. Quem for na escola, muito provavelmente nós vamos chegar lá na página tal e eu vou falar para ele agora, vou explicar a matéria tal, de repente até passar um videozinho, diz que a escola agora está com televisões, tal, internet. Quem sabe agora o negócio se desenvolve mais, né? Legal, melhor assim até. E ele vai fazer lá essa mesma atividade, tá bom? Agora, quem está no ensino online, ele vai ter o mesmo conteúdo, é claro que aqui a gente não tem aquela proximidade do ensino presencial, mas é possível sim a gente adquirir esse conhecimento através dessas aulas online, tá bom? Alguém mais vai colocar o e-mail aqui? Não? Então, eu vou encerrar essa participação aqui. Tá bom? Pode ser? Deixa eu copiar aqui. Copiei todos os e-mails. Quem colocou o e-mail vai estar recebendo hoje ainda essa atividade para ele poder realizar. Tá bom? Legal? Tomara que ninguém tenha colocado errado, né? Direto, a rapaziada coloca coisa aqui para mim e depois, na hora que eu mando, devolve. Daí ele liga para mim e fala: porra, mas você não ia mandar? Eu falo: cara, eu mandei. Deixa eu ver lá na minha caixa. Eu vou lá, olho. O e-mail do cara voltou, ele colocou o e-mail errado. Eu não tenho o que fazer, né? Daí eu não tenho o que fazer. Tá bom? Fora isso, rapaziada, a nossa aula termina aqui. Tá bom? Vocês vão ter acesso à atividade da outra semana ainda. Isso é só para os bons, não é para todo mundo. E parabéns para vocês por estar acompanhando a nossa aula, tá bom? Gente, aqui eu me despeço. Aquele Wakanda Forever para vocês, tá bom? E até a próxima. Até mais, rapaziada. Pode sair daí. Pode todo mundo ir para casa e descansar. Tá bom? Tchau, tchau.